Eu me lembro de uma vez que um amigo meu me chamou para pregar para um amigo dele que era ateu. E eu lembro que a conversa começou mais ou menos assim, ele falando, você rapaz, você é um bitolado, cara. Por quê? Os seus pais devem ter pregado para você de Deus desde que você é pequenininho. E você hoje chegou nessa idade aí acreditando em Deus, porque seus pais acreditaram sempre e você simplesmente acredita por causa disso. Então você é um bitolado. Eu não. Eu sou liberto desse tipo de coisa. Eu penso por mim mesmo. E eu parei, eu comecei a explicar para ele, não foi assim. Eu não recebi o que eu sei hoje sobre Deus, o meu conhecimento de Deus, dos meus pais. Meus pais não eram assim religiosos dessa forma. Na verdade, eu passei a me questionar a partir da adolescência sobre a existência de Deus, sobre os propósitos dele para a minha vida. Eu lembro de uma vez que eu estava andando de carro, né? E eu estava, sabe aqueles momentos em que você começa a a pensar sobre a sua vida, sobre o propósito da sua vida. E eu pensei, Deus, se você existe, né? Na época eu falava assim, você mesmo, né? Não tinha esse respeito, temor por Deus. Se você existe, me dê um sinal aqui, me mostre, agora, nesse momento, como que eu devo viver a minha vida, né? E eu lembro que eu sempre fui muito ligado em números. E aí eu olhei no relógio, eu tinha certeza que Deus ia me mostrar, me dar um sinal. E eu olhei no relógio assim do carro e estava 9h43, era 9h43 da noite, tá? Você pode achar meio esquisito isso, mas você sabe que cada um de nós tem algum tipo de esquisitice, ainda mais um cara meio esquisito como eu. Mas era 9h43, eu pensei, a mensagem que Deus tem para me dar está na rádio 94.3. Naquela época acho que tinha 4 rádios aqui em Campo Grande somente, hoje tem um monte, né? Eu coloquei na 94.3 e a rádio estava em silêncio. E aí, de repente começou do início uma música, né, que eu conhecia bem do Titãs, que na época eu ouvia muito Titãs. Que na verdade essa música não é do Titãs, é do Roberto Carlos, né, que falava assim, é preciso saber viver. E aí fala, quem espera que a vida seja feita de ilusões, pode até ficar maluco, tá? E daí ele dá vários conselhos, essa música dá vários conselhos sobre como você viver sua vida. Aí eu fiquei assim, cara, qual que é a probabilidade, né, de eu perguntar isso para Deus e eu colocar numa rádio que era a mesma rádio que estava no relógio lá, e aí a rádio está em silêncio e começar do zero uma música que fala sobre como viver a sua vida, sendo que eu tinha perguntado justamente para Deus como é que eu deveria viver a minha vida. Aí eu fiquei assim, né, pensando, então é isso que eu tenho que seguir, é dessa forma que eu tenho que viver a minha vida, né? E aí eu lembro que encostei o carro na minha garagem, e aí já tinham tocado outras músicas, né? E aí o radialista lá, né, o locutor começou a falar, então nós tocamos a música tal, a música tal, a música tal, e foi citando as músicas que ele tinha tocado, né? E ele não falou da música que eu tinha ouvido. E eu fiquei, cara, a probabilidade disso acontecer é quase nula, né? E aí, a partir desse momento, eu passei a ter a certeza que Deus existe. E depois foram acontecendo mais muitas coisas na minha vida que hoje não tem como eu dizer que Deus não existe. Para mim está provado. Mas eu já ouvi um pregador dizer, né, que você não consegue provar para o outro que Deus existe. Você só consegue provar para você mesmo. E para mim hoje está provado, mais do que provado, que Deus existe. E aí eu me lembro, né, de Richard Dawkins, que é um famoso biólogo e ateu, que prega o ateísmo. Inclusive ele escreveu um livro chamado Deus, um Delírio, em que ele fala que você crer em Deus é o mesmo que você crer num unicórnio, numa fada ou num duende. E ele trata os cristãos justamente como aquele ateu me tratou. Ele fala que os cristãos são bitolados, são pessoas que acreditam em duendes, em fadas, em unicórnios, né? Agora eu pergunto, será que realmente crer em Deus é sinônimo de você ser bitolado? De maneira
se você levar em consideração as experiências que eu tive, com certeza não é o mesmo. Eu nunca tive uma experiência com um unicórnio, com uma fada ou com um duende, mas eu já tive experiências com Deus. E se você for analisar mais a fundo os argumentos dos cristãos, dos cientistas cristãos, tá? Porque existem muitos cientistas cristãos, e eu posso enumerar vários aqui, né? Como, por exemplo, Isaac Newton, Blaise Pascal, Francis Collins, que foi quem sequenciou o genoma humano. Ele é um cientista que acredita na Bíblia, a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Se você for analisar os argumentos desses cientistas cristãos, você vai ver que existem muitos argumentos científicos a favor da existência de Deus. Você vai achar isso, por exemplo, na geologia, na biologia, na história e, sim, na filosofia. Tá? Você sabia, por exemplo, que a teoria da evolução não está provada, igual muitas pessoas dizem? É por isso que até hoje se chama uma teoria. Tá? E eu gosto muito da frase de um escritor chamado Benjamin Constant, que ele fala o seguinte: sou demasiado cético para ser incrédulo. Porque as evidências sobre Deus na natureza, em todos os ramos da ciência, são inúmeras. Só que muitos cientistas, eles fazem questão de apontar para a não existência de Deus. Porém, se você for atrás dessas evidências na ciência, você vai ver que, na verdade, existem muitas evidências a favor da existência de Deus. As evidências a favor da existência de Deus são muito maiores do que as evidências contra a existência de Deus. E aí eu queria, então, convidar você, né, para participar comigo de uma jornada filosófica, para nós discutirmos a existência de Deus e a presença dele na nossa vida, tá? Eu vou estar retirando muitos dos assuntos dos meus vídeos aqui desse livro, tá? Eu já falei em um vídeo anterior, é o livro O Ceticismo da Fé, de Rodrigo Silva, tá? É um livro que fala muito sobre filosofia e sobre religião. E então vamos mergulhar aqui, tá? Nos argumentos de Rodrigo Silva nesse livro. É claro que eu vou usar também os meus argumentos, eu vou também fazer as minhas pesquisas, e eu queria convidar você para ouvir os meus próximos vídeos, assistir aos meus próximos vídeos, que eu irei postar sobre esse assunto, tá? Em todos os domingos, em todas as quartas-feiras, tá? Então, nos vemos no próximo vídeo. Eu peço que, por favor, se você ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva e curta esse vídeo se você gostou. E que Deus abençoe muito a sua vida.